Bom dia, paz do Senhor. Eu tenho pensado sobre isso já há alguns dias e eu tenho pessoas que eu amo muito, próximas, e que têm ainda uma certa dificuldade em oração, em intimidade com Deus, porque não compreendem como fazê-lo. Nós fomos ensinados a uma religião, mas nós não fomos ensinados à intimidade. E eu queria compartilhar um pouquinho de como eu estou aprendendo esse caminho, né? Obviamente que eu estou aprendendo, mas eu vou passar para vocês como que é esse encontro e como isso tem me sustentado, me amparado e fortalecendo mesmo a minha intimidade com o meu pai. Eu vou falar um pouquinho primeiro da leitura da Bíblia, como que eu faço esse estudo. Então, sempre que eu vou fazer o meu devocional, eu começo fazendo uma oração, conversando e entregando a Deus e pedindo para que Ele se revele. E é muito interessante quando a gente faz isso, porque eu posso fazer a mesma leitura da palavra várias vezes e em vários momentos ele vai me falar coisas diferentes, né? Porque ele vai se oportunizar daquilo que ele quer para a gente naquele momento. Então, a nossa visão, ela vai ser aberta às nossas necessidades, ao que Jesus quer que nós façamos para aquele momento. Nós vivemos em processos, né? E cada momento a gente age, nossas ações são diferentes. E a outra questão que é o maior fundamento, né, para a aproximação da base dessa relação com Jesus, com Deus, é o arrependimento. O Senhor, ele nos chama ao arrependimento. Ele sabe que nós somos humanos, que nós temos, né, uma forte tendência carnal, ou seja, ele sabe que nós nos envolvemos demais com as nossas emoções, com a nossa língua, com os pecados. E ele pede para que a gente se arrependa. E quando a gente se arrepende, a gente tenta nos ajustar e nos moldar de acordo com os princípios revelados na Bíblia, mas principalmente de acordo com as condutas que são de Jesus, né? Que foi o Filho de Deus, que foi o homem que Deus colocou na terra para que nós nos amoldássemos ao que ele viveu, ao que ele experienciou e como ele se manifestava frente às adversidades do dia a dia. Não existe uma forma certa de se ler a Bíblia, né? Começando em Gênesis, não existe. Também a Bíblia não é uma carta de baralho que você folheia e fala, Deus mandou bater aqui. Também não é assim que acontece. Mas o Espírito Santo, ele vai te envolvendo e ele vai te direcionando. Talvez há necessidade de você iniciar assim do princípio para você entender as coisas, mas eu também quero dizer para quem ainda não saiba que assim o tempo cronológico não é de acordo com as escrituras de Gênesis e Apocalipse, né? Elas foram ajustadas, o tempo cronológico é outro, não é exatamente esse contexto. Gênesis, Êxodo, Levítico, ele tem algumas mudanças temporais, mas a gente consegue entender o percurso quando a gente lê o Antigo e depois a gente vem para o Novo Testamento, que é a divisão, né, entre o aguardar Jesus e entre a vinda de Jesus. Para hoje, eu quero começar só falando um pouquinho, né, de Gênesis, então eu vou começar por Gênesis. Eu não sei quantas vezes eu vou conseguir gravar esse vídeo, mas eu vou encaminhar esse vídeo então para algumas pessoas queridas. E eu pretendo com esse vídeo mesmo que vocês vejam Cristo na sua intimidade mesmo. Deixam de ver Cristo como distante de nós. Não, Cristo é presença, ele é íntimo, é relacionamento, né? Nós necessitamos dessa presença íntima, próxima, né? E nós fomos muitas vezes levados a pensar que nós não somos dignos de ter essa proximidade. E não, é exatamente ao contrário que Jesus quer. Ele quer ser próximo, ele quer ser íntimo, ok? Começando então lá em Gênesis, quando eu vou fazer o meu estudo, o meu devocional,
Então, eu inicio com a oração, eu faço a leitura da palavra e eu sempre procuro outras ferramentas. Então, eu vou na internet mesmo e faço procura mesmo de estudo. Então, o que estava acontecendo naquele tempo, naquele período histórico, às vezes tem algumas palavras que eu não sei, eu procuro quais são a definição daquela palavra para eu interpretar o contexto. E também tem muitos estudos, né, da Bíblia. E eu também gosto muito de fazer esses estudos, mas principalmente você está atento com os ouvidos abertos ao que o Espírito Santo quer falar para você, quer revelar para você naquele momento, ok? Então eu vou iniciar com uma oração e que também é outra coisa que eu tinha muita dificuldade e ainda de certa forma às vezes fico pensando sobre isso. A oração não é algo pensado, né? A oração é algo verdadeiro que sai do seu coração. Então não precisa ser palavras bonitas, né? Não precisa ser coisas rebuscadas. Não, Jesus, ele é simples. Jesus, ele sempre foi simples. Jesus, ele curou os olhos de um homem, né? Ele curou o homem cego com barro. Ou seja, ele era dono de tudo, ele poderia fazer coisas extraordinárias, poderia fazer coisas impossíveis, como fez, mas ele foi simples, ele cura com um pouco de barro. Então Jesus, ele quer, né, essa proximidade íntima e com pessoas íntimas a gente não fica falando de forma toda cheia de firula, a gente fala o que vem do nosso coração. Então, inicio com uma oração. Senhor Jesus, obrigada por essa oportunidade, ó Deus. Venha falar aos nossos corações. Chegue, Senhor, a cada uma dessas minhas irmãs que querem ser íntimas de você, Pai. Que a gente saiba nos relacionar, Jesus, e que principalmente que nós tenhamos ouvidos, que nós tenhamos visão para compreender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer da minha vida, Senhor. Me ajuste, me amolde, me transforma, Senhor. Me use como barro em suas mãos, para que eu seja exatamente o que o Senhor quer da minha vida. Amém? Então, vamos lá. Vou começar, então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Depois, se alguém tiver dificuldade de procurar na Bíblia, sinta-se à vontade de conversar comigo, que eu estou à disposição também para ensinar. Eu tô aqui com duas Bíblias, eu tô com duas Bíblias de linguagem muito fácil. Talvez as traduções elas mudam um pouquinho a forma de linguagem de um lugar para o outro, de uma Bíblia para outra. Então, a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. A primeira coisa, né, que eu quero falar para vocês é que assim, não havia, a terra era sem forma e vazia, então não havia nada. Quem fez tudo foi Deus. Mas então, antes de tudo, já havia Deus, né? Antes da ação, houve uma rebelião, né, entre os anjos. E por que então Deus decidiu fazer tudo isso? Por que Deus então decidiu fazer a terra, colocar os seres viventes? Porque Deus, ele mostra a todo tempo sua benignidade. Então, Deus, ele mostra que o amor que ele tem pela gente, ele é infinito. Ele é além de qualquer entendimento, compreensão de amor que nós temos. Deus, ele fez tudo isso para nós. Ele criou tudo isso para nós. Então, assim, não existe nada precioso para Deus do que nós. Não existe nada. Por isso que ele nos ama infinitamente. Outra coisa, antes então não havia nada, a terra era sem forma e vazia, mas antes de tudo, então, existia a palavra. E até tem uma música que fala assim, ó, no início era a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória. Cristo enfim se revelou. Ou seja, não tinha nada, mas havia Deus. E com Deus havia a palavra. Portanto, não tem nenhum fundamento eu viver a minha vida se eu não viver em cima da palavra de Deus. Aqui, gente, contém toda a fórmula, toda a receitinha do bolo
para o que a gente precisa e para a gente viver essa intimidade com Ele. E só assim, para resumir, hoje eu gostaria muito que vocês fizessem a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis, antes de entrar, né, no Jardim do Éden, na formação do Éden, né, aliás, antes de entrar na tentação de Eva, que outro dia eu pretendo falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que vocês fizessem a leitura, então, do capítulo 1 e do capítulo 2 de Gênesis. E só para dar uma breve introdução, né? Nesse capítulo, a gente vai compreender o mover do Espírito sobre a Terra. Porque Deus, ele é uma unidade triniçanta. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em tudo há Deus. Então, há Deus soberano, nos céus e na terra, em tudo há Deus, e há o mover e o agir do Espírito Santo. Deus nos mostra, através da sua palavra, como nós devemos andar. Então, nós devemos andar pela nossa visão e pela visão dos céus. A nossa visão, ela deve ser alinhada à visão de Deus para nós. Conforme eu disse, nós queremos o tempo todo andar pela nossa humanidade, pela nossa carne, para aquilo que nos convém. A gente gosta de fazer o que nos convém. Até eu tenho uma amiga pastora querida que fala isso pra mim. Eu não faço porque eu gosto, eu faço porque eu preciso, né? Quantas vezes até chega na hora de eu ir pra igreja e, nossa, que preguiça. E às vezes eu não vou porque eu quero, às vezes eu vou porque eu preciso. Então isso é andar pela visão. Andar pela visão é estar em obediência a Deus. Quando a gente for falar do capítulo 3, a gente vai ver, né, que tudo o que nós somos afligidos hoje aconteceu pela desobediência do homem, pela desobediência de Adão e Eva. Então, quando a gente anda pela visão, a gente anda alinhado ao que o Espírito Santo, ao que Deus fala pra gente. A outra questão é andar, então, sobre a palavra, que é exatamente a palavra que nos dá a obediência. E volto a dizer, eu sou crente porque eu preciso de Deus, e eu preciso de Deus porque foi Ele quem me fez. Ele é o dono de tudo, Ele é o princípio, Ele é o fim. E eu só compreendo isso quando eu tenho intimidade, mas principalmente quando eu entrego a minha vida a Ele, sabendo quanto eu sou necessitada dEle, quanto eu sou dependente, o quanto eu, inclusive, eu sou pecadora. E por eu ser tão frágil, tão pecadora, tão necessitada, é que eu entrego e vivo, né, a minha vida de acordo com o que Ele quer de mim. Então, andar pela visão, andar pela palavra, e o último é andar em ação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se revela através da sua palavra, ele se revela através da visão do que ele quer para a gente, mas há necessidade que a gente também tenha a ação. Não adianta eu me arrepender, eu ter o ensinamento de Deus, eu viver a palavra, mas eu não viver Deus, eu não demonstrar Deus, eu não falar de Deus, né? E até as minhas amigas morrem de rir, porque elas falam assim, já vai começar com essa conversa. Não faz sentido, não faz sentido. E volto a reafirmar, eu sou pecadora, eu erro, né? Mas eu sei que eu preciso de Deus. E não adianta também eu guardar a porçãozinha que eu sei de Deus só para mim. Ele quer que a gente multiplique, ele quer que a gente conheça esse Deus verdadeiro. E isso é extremamente interessante, porque antes de eu ter toda essa proximidade de Deus, eu não achava que eu tinha a responsabilidade de ser influente sobre Deus, né? De levar Deus. Quando eu falo de ser influente, é não eu me engrandecer, mas é eu contaminar as pessoas desse amor que me envolve. É eu contaminar as pessoas dessa graça que me alcança. É eu contaminar as pessoas desse revelar, né? Que eu nunca imaginei que pudesse ser tão perfeito. E é uma experiência única, uma experiência exclusiva. E novamente eu falo, essa experiência ela só vem com a intimidade. Por isso que é tão importante o devocional diário. Porque é muito engraçado no começo, quando vocês começarem a fazer, vocês ficam sem saber o que fazer, vocês ficam sem saber como orar. Parece que a gente não ouve Deus. E de repente a gente começa a ver Deus em tudo. A gente começa a ver sentido em tudo.
E até tem pessoas que falam assim, ai, ficou totalmente espiritualizado, tudo agora é espiritual. Não, eu sei que nem tudo é espiritual, mas eu sei que em tudo há Deus, em tudo há Deus, tá? Então, o que eu quero dizer também sobre esse mover do Espírito Santo na Terra, é que ele é bem nítido durante a Bíblia toda, né? Que ele é dividido em 3 partes. Então, é o mover do Espírito Santo da criação, que é o início, né? O Antigo Testamento. Então, vai mostrando como Deus, como o Espírito Santo, ele vai se revelando aos homens. Então, ele se revela já desde a criação, ele se revela a Adão e a Eva, que tinham um contato direto com ele, o contato era direto com ele, todos os dias ele se manifestava para Adão e Eva. E depois, com a queda, o Espírito Santo também foi reajustando, ele foi moldando o seu povo, e até a chegada de Cristo, que se fez homem, né, em carne e osso, para sofrer todas as nossas dores, para sentir tudo que nós sentimos, e aí nós já entramos no Novo Testamento. Então, tem o mover do Espírito Santo até a chegada de Cristo, depois o mover do Espírito Santo de Cristo até Pentecostes, né? Quando Cristo, ele ressuscita, e depois tem o mover do Espírito Santo de Pentecoste até o arrebatamento, que é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que nós teremos a eternidade se nós nos fortalecemos e viver pela visão, pela palavra e pela ação do agir do Espírito Santo em nós, e falando do Espírito Santo para as pessoas. Eu acho que eu tentei ser breve para mais ou menos explicitar, né, o que eu quero falar. E eu só quero fazer uma reflexão para terminar, né? Deus gerou a existência do nada. E será que eu tô gerando Deus? Será que eu tô gerando Deus? Como que tá isso? Eu tô na superficialidade ou eu estou procurando a profundidade do meu relacionamento com o Espírito Santo? E mais importante do que isso, quando tem Jesus, ele não só fala a palavra, mas Jesus ele faz a palavra. Lá no capítulo que Jesus lava os pés dos discípulos, ele fala como deve ser e ele faz como deve ser. Então eu estou falando a palavra, mas eu estou também fazendo a palavra. Então é a reflexão que eu quero que vocês tragam para a vida de vocês nesse momento. E, novamente, eu finalizo com uma oração, o meu devocional. Então, Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor alcançou essas mulheres que tiraram um tempo para estar com você e que elas compreendam que a nossa oração é o dia todo. A nossa oração não é só esse momento que a gente para, mas há necessidade da gente parar por esse momento também. Não é só um acordar, um bom dia, uma boa tarde, mas é a sua presença diária e constante na nossa vida. Amém? Obrigada, Senhor, por mais um dia, que nós tenhamos um dia de vitória no seu santo nome, ó Pai, e que nós tenhamos você, Senhor, como direção para a nossa existência. Amém. A paz do Senhor esteja com vocês.